ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Comigo tá tudo ótimo. E como é que vocês estão, hein? Vocês estão em casa, se cuidando direitinho, cuidando da família? Espero que sim. E espero que todo mundo esteja bem, tá bom? Hoje nós vamos para a nossa videoaula de história. Vamos falar um pouquinho mais de um assunto que nós já conversamos hoje também. Nós falamos sobre instrumentos de trabalho. Teve várias ideias legais de vocês. Vocês falaram sobre a profissão dos pais de vocês, a profissão da família, né? Falaram do tio, da tia, do primo, e foi muito legal. A gente teve uma aula com muitas informações legais e vocês pontuaram o mais importante, que são os instrumentos de trabalho utilizados pelas pessoas que vocês conhecem e por outras profissões que vocês conhecem também. Que o trabalho é um conjunto de atividades que o ser humano exerce, né, para suprir suas necessidades. E quando o ser humano faz essas atividades, ele acaba produzindo, né, objetos, produz alimento, e junto dessa produção eles incluem o quê? A própria ferramenta de trabalho. Vocês sabiam que aqueles instrumentos de trabalho, aquelas ferramentas de trabalho, o próprio ser humano cria para utilizar? Olha só que legal! Que coisa bacana, né? A gente para pensar e fala como nós podemos crescer tanto, como nós podemos inventar tantas coisas para nos ajudar e principalmente ajudar as outras pessoas. Quando nós falamos de instrumentos de trabalho, ferramentas de trabalho, nós estamos falando de quê? Quem sabe me dizer? Muito bem! Nós falamos daqueles objetos que estão inclusos na profissão daquela pessoa e que ela precisa utilizar aquele objeto para exercer a sua função. Não é assim? Por exemplo, professores. Eu, tia Pri, sou professora, mas para que eu consiga exercer a minha função na minha escola que eu trabalho, na escola que eu trabalho, eu preciso ter um espaço, eu preciso ter um quadro, eu preciso ter meus canetões, preciso ter uma estrutura e principalmente as crianças lá, não é mesmo? Se eu perguntar para vocês qual seria o instrumento de trabalho de um pedreiro, de uma cozinheira, de um médico, de um veterinário, Muito bem, vocês acertaram todas essas perguntas que eu fiz aqui agora. E eu estou fazendo novamente para ver se vocês estão com a mente bem fresquinha, para ver se vocês lembram sobre tudo que nós falamos. Um pedreiro, ele precisa construir aquela casa ali. Ele vai construir com o quê? Ele precisa dos seus instrumentos de trabalho. Ele precisa da sua pá, ele precisa da sua régua, não é mesmo? E precisa das ferramentas de trabalho, que as ferramentas são o quê? Precisa do cimento, ele precisa da areia, não é mesmo? Então, toda profissão, ela une essas duas coisas. Ela une os instrumentos e ela une as ferramentas. Isso é muito importante, porque quando nós se deparamos com alguma profissão, nós sabemos que aquela profissão está ali, mas que por trás dela teve muito trabalho a fazer. Vocês não concordam? A tia Pri está lá na sala. Estou na frente do meu quadro. Sou uma professora. Tenho minha profissão, estou lá para trabalhar. O que tem de trabalho além daquilo que vocês estão vendo? Muito bem. Tem o quadro que foi produzido por outras pessoas, tem os canetões que foi produzido também por outras pessoas, a roupa que a tia Pri está usando, tudo isso passa por outras pessoas. Os instrumentos de trabalho, eles são essenciais para que tudo tenha andamento, para que tudo funcione. Olha, já pensou você chegar ao hospital? Tem um médico para te atender, tudo bem. Só que o médico precisa das ferramentas dele para te examinar melhor, para ele te dar uma resposta e um resultado melhor do que você foi procurar, do que você estava sentindo. Já pensou se ele olhasse para você,
Simplesmente só de olhar e falar assim, não, você tem isso e isso. Só se ele tiver um olho biônico, né? Só se ele for de outro planeta, não é mesmo? Por quê? Porque a gente precisa de provas e ele precisa trabalhar. Então ele vai usar o quê? Os instrumentos de trabalho dele, não é mesmo? Quais são os instrumentos mais comuns que nós enxergamos quando nós vamos a um consultório? Nós temos o quê? O médico, alguns, né, deles já andam com aquele aparelho aqui preso no ombro. Como é o nome daquele instrumento de trabalho? Muito bem. Ele se chama estetoscópio. Olha só que nome, né? Ele já ajuda bastante ali para poder fazer uma preliminar, para poder ajudar um pouquinho. Tem os outros aparelhos que é de, né, para ferir a febre e entre outras coisas. Então, sempre que vocês se depararem com alguém trabalhando, vocês comecem a reparar que tem um instrumento de trabalho ali e que aquele instrumento está lá porque teve o trabalho de outras pessoas por trás. Olha só como o trabalho envolve todo mundo. Olha como o trabalho ajuda todo mundo, né? É muito legal isso, né? É muito interessante. Se tem uma faxineira, por exemplo, você precisa, nossa, minha casa está muito bagunçada, não tenho tempo, eu preciso de uma pessoa para vir aqui me ajudar. Vou chamar uma secretária para vir aqui para minha casa. Quando ela chega na sua casa, ela vai limpar, sim, como você pedir, que você gosta, eu prefiro que limpe assim e tal. Sim, ela vai fazer, mas ela precisa de quê? Ela precisa das ferramentas, não é mesmo? Ela precisa dos instrumentos. Então, automaticamente, você vai dar para ela o rodo, a vassoura, um balde, não é mesmo? Um paninho, um produto, e então ela vai executar aquele trabalho. Então, tem o trabalho e tem os instrumentos de trabalho e ferramentas também. E aí, aprendeu agora direitinho? Agora vai começar a perceber quando olhar para alguém, ver que alguém está trabalhando, automaticamente vocês já vão procurar qual é o instrumento de trabalho daquela pessoa. Qual é a ferramenta ali de trabalho que ela está utilizando para exercer aquela função, não é mesmo? Então é isso. Então para a gente fazer uma atividade sobre isso e para vocês também mostrarem que realmente entenderam e aprenderam sobre os instrumentos de trabalho e ferramentas, vocês vão fazer a atividade do livro de fichas, tá? Aquele livrinho fininho. Vocês vão fazer a atividade para tia Pri da página 131 e 132. Lá fala exatamente disso, de instrumentos de trabalho, tá? Então vai ter algumas figuras de algumas pessoas trabalhando e aí vai estar toda a explicação lá, que vocês vão conversar com o papai, com a mamãe, tio, com quem for ajudar vocês. E na nossa próxima aula online, nós vamos fazer nossa correção coletiva. Então, daquele jeito que vocês sabem, né? Com o espelhamento de tela direitinho, a gente coloca lá as nossas opiniões, as nossas respostas e então tiramos todas as outras dúvidas. Combinado? Então, turminha, um super beijo para vocês e até a próxima aula, hein?